Oficialmente, boa noite a todos vocês que estamos juntos aqui. Quando nós criamos essa sequência, essa série de palestras, e aí na retomada da nossa atividade, foi com um duplo objetivo. Conversar um pouquinho com os profissionais do mercado, falar um pouco sobre várias temáticas. Estamos aí desde a semana passada explorando várias temáticas ligadas à gestão, ligadas à área jurídica, à área da tecnologia, à área da saúde, à área da engenharia também. Conhecer um pouquinho das pessoas do mercado que se interessassem por esse tema, e muito mais de uma forma informal, a gente abrir um debate reflexivo. Acho que estamos num momento muito importante de reflexão, e é um momento da gente pensar um pouco sobre o cenário da gestão, na base industrial, no conceito de uma gestão para o desenvolvimento industrial, e aproveitando esse momento de início de ano, com tantas novas esperanças, né, que estamos alimentando aí em nossos corações após um ano atípico, que foi o ano de 2020, um ano de tantos desafios pessoais e profissionais para todos nós, fazer uma abertura de semestre na FIC, na Faculdade Católica Imaculada Conceição, para a gente trazer essa energia positiva para dentro do nosso ambiente educacional. Meu nome é Rômulo Tavares, vocês devem ter visto no chamado da palestra. Eu tenho até um materialzinho que a gente vai, só para poder ter um guia, falar um pouco sobre essa gestão, essa base da engenharia de produção. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, para a gente poder se conhecer um pouco. Depois eu gostaria que, se vocês pudessem colocar no chat, depois um pouquinho, eu vi a instituição, mas qual o curso ou o interesse de vocês hoje dentro do universo profissional, para que a gente possa fazer um bate-papo também relacionado com essas áreas de interesse de vocês dentro da formação profissional de cada um, dentro da formação acadêmica de cada um, dentro dos interesses acadêmicos e profissionais de cada um, a gente poder trocar essa experiência muito tão importante que é este cenário da gestão em tempos de mudanças, e aquilo que a gente espera que vai acontecer com a gestão doravante, com o ambiente de gestão. A minha formação, ela é dupla. Eu sou engenheiro mecânico de graduação, mas eu também tenho formação em gestão, em administração e em... Oi, Cleibson, tudo bem, querido? Prazer revê-lo. Na área de gestão de uma forma bem ampla. Tenho um bocadinho de tempo de mercado, já são 35 anos no mercado profissional, em diversas áreas, uma maior parte na área industrial. Passei mais de 20 anos trabalhando em montadoras de automóveis em vários lugares, apesar de pernambucano, eu tive bastante tempo fora de Recife, nas sedes de algumas montadoras, como Mercedes-Benz, como Fiat, Fiat em várias divisões, divisão caminhão, divisão automóveis. Nos últimos anos, me dedico à consultoria na área de gestão e desenvolvimento de processos de gestão para a indústria automobilística. Continuo mantendo um relacionamento muito próximo com as montadoras de automóveis e venho trabalhando nesse desenvolvimento de processos de gestão para que a gente consiga ter um bom desempenho em um mercado tão competitivo. Saí um pouquinho da área industrial propriamente dito e me dediquei mais às áreas de serviço. A gente desenvolve processos de gestão nos concessionários de várias montadoras e várias marcas, sejam 2 rodas, 4 rodas ou polirodas, como eu chamo, que é desde moto até caminhão. Além disso, sou docente há mais de 20 anos. Eu sou docente das áreas de gestão ligadas à produção, então, produção, materiais, logística, são disciplinas que eu atuo já há muitos anos, e a questão do serviço e dos aspectos de marketing e venda ligado a serviço. Então, já tem aí um bom tempo que a gente atua nessa área, tanto em cursos de graduação, como em cursos de pós-graduação em algumas instituições aqui de Recife, nessas áreas.
Na FIC, a gente atualmente coordena os cursos de gestão, além de docente, eu coordeno os cursos de gestão. Na FIC, nesse momento, são vários cursos, desde gestão de recursos humanos, logística, gestão pública, que passou a ser também um curso da nossa responsabilidade esse semestre, gestão financeira também. Então, a gente tem um conjunto de cursos de gestão que fazem parte desse espectro da gente, em termos de acompanhar e desenvolver. Mas o que me motivou a convidar vocês para a gente fazer esse bate-papo, a gente vai depois seguir um roteirozinho, falar um pouco sobre a indústria, são 2 pontos. O primeiro dele é, a partir de março de 2020, vai completar um ano daqui a um mês, a gente começou a ter que repensar todos os nossos modelos e processos de gestão das organizações. Nós temos um país gigantesco, um país, nós, Brasil, somos um país maior do que a Europa cabe todo dentro do Brasil em termos de território, e que faz com que gerenciar empresas no nosso país seja um desafio muito grande pelas distâncias enormes que nós temos que vencer para poder fazer a integração. O local onde estão os nossos fornecedores, o local onde estão os nossos clientes, o local onde estão os centros de decisão, muitas vezes estão a milhares de quilômetros de distância uns dos outros. E a gente precisava, até determinado momento, se deslocar muito para conseguir atender a toda essa demanda das organizações. Dentro da linha de curiosidades, se vocês puderem ler um pouco de informação que a gente for conversando, algum de vocês que estão aqui, já temos um bom grupo aí de 11, 12 pessoas, trabalha com representação comercial ou trabalhou com representação comercial, se puder escrever lá no chat, eu agradeço para a gente ter uma noção. Se tivesse que visitar filiais, tivesse que desenvolver acompanhamento, abrir frentes de clientes em outros lugares, tá? Teve esse tipo de vivência e experiência na trajetória profissional de vocês, só para a gente poder alinhar as expectativas de vocês com um pouquinho daquilo que a gente vai comentar na noite de hoje. Por que eu pergunto isso? Porque eu já fiz tudo isso. Eu já fui representante comercial, já fui consultor. Eu já fui um consultor e muitas vezes ter que me deslocar em um mês 10 mil quilômetros de carro em um mês e fazer isso regularmente dentro de um mês para desenvolver não só ações comerciais, como muitas vezes ações de gestão e gerenciais. Na vida de docente também, eu já me desloquei muitas vezes dentro da cidade, entre instituições de ensino, saindo de uma, correndo para dar aula em outra, e entre estados, dando aulas de pós-graduação em diversas cidades do país. Em março de 2020, a gente percebeu que essas distâncias sumiram, e nós não precisávamos estar separado por distâncias para que a gente conseguisse se comunicar, se desenvolver, produzir, acompanhar, planejar e estruturar processos de gestão. Foi uma nova descoberta. Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, o Cleibson, a Carmen, que foram nossos alunos aí do semestre passado, e nós interagimos ao longo do semestre passado, ao longo do ano passado, bastante, sem nos encontrar fisicamente. Tivemos muitos momentos em que desenvolvemos processos e projetos, sem termos necessariamente que nos encontrar. Hoje, por exemplo, eu já tive 2 reuniões ao longo do dia de hoje, com colegas que moram no estado de São Paulo, desenvolvendo alguns novos projetos que nós estamos desenhando aí dentro da indústria automobilística, um contexto que até 2 anos, até um ano atrás, não acontecia. Todos os inícios de ano, nós nos reuníamos em uma sala, dentro de um escritório, no centro empresarial, e fazer o planejamento dessas ações que seriam desempenhadas ao longo do ano. Hoje a gente não precisa mais disso. Só que, em contrapartida, a gente precisa dominar uma série de novas ferramentas para que nós sejamos capazes de planejar, acompanhar e gerenciar dentro desse contexto. Isso só no cenário de gestão a gente está ilustrando para vocês. Então, semana que vem, daqui a 2 semanas, a gente vai desenvolver um processo de reorganização e de certificação de uma empresa.
em processos de qualidade para que ela receba uma certificação de uma montadora. E a gente vai fazer a primeira experiência de um processo de auditoria de certificação de processo 100% virtual. Tá? Ela vai acontecer toda através de um momento como esse que nós estamos aqui. Todas as evidências necessárias vão ser produzidas em tempo real através de encontros via Meet. Isso tem um ganho para nossas áreas de gestão muito grande, porque nós vamos reduzir deslocamentos e tempos de deslocamentos. A gente que atua na área de gestão e de engenharia sabe que um dos recursos mais difíceis de nós gerenciarmos é o tempo, e quando a gente é capaz de eliminar o tempo de deslocamento, nós estamos tendo um ganho enorme em nossa produtividade. Eu conversava com os colegas nos últimos 2 semestres, que nós tivemos aulas online, a dificuldade que era sair do trabalho, por exemplo, por volta das 18 horas, e às 19 horas estar dentro de uma sala de aula, muitas vezes atravessando uma cidade inteira, como Recife. E assim como vocês que trabalham no deslocamento profissional. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de estar conectado, sem necessariamente estar presente. A conexão não é mais o encostar, e sim sermos capazes de estarmos todos na mesma sala, como nós estamos aqui. Nós somos 12 pessoas aqui, numa sala, parando alguns minutos do nosso dia, para pensar um pouco sobre esta gestão que se desenha para 2021, onde os nossos processos serão muito mais virtuais do que presenciais, onde os controles serão muito mais através de indicadores gerenciais, e nós precisamos estar preparados para este novo ambiente de trabalho. Preparei o material, a gente vai puxar numa visão industrial. A ideia era trazer a base industrial para vocês dentro desse contexto. Eu vou explorando os comentários referentes a esses novos projetos que estão sendo desenvolvidos dentro dos ambientes empresariais. Mas ainda estou esperando vocês me falarem aqui no nosso chat a área de interesse, a área de trabalho de vocês ou a área de estudo de vocês, para me ajudar a puxar os exemplos para cada um de vocês. Até agora, ninguém me ajudou. Né, Marcelo? Começa aí, puxa a fila aí, Marcelo, Cleidson, Carmen, só para a gente ter uma noção de área de trabalho ou de interesse de vocês hoje, dentro desse contexto, ou de estudo, que vocês estão estudando, ou que vocês estão lecionando, enfim, qual é a área de vocês aí, para a gente poder aproveitar essa experiência de vocês no nosso contexto. Então, Marcelo, engenheiro de produção, massa. Tá? É uma das minhas formações. Na época não existia engenharia de produção graduação, mas é uma das minhas formações. É a área de produção, para RH, perfeito. Então, isso vai ajudar a gente a conversar um pouco sobre o desenvolvimento de pessoas dentro desse contexto. Acho que nós temos um ponto bem importante hoje a falar, que como a gente vai trabalhar as pessoas dentro desse contexto. Eu vou compartilhar com vocês um materialzinho aqui, só para servir de guia. De vez em quando eu vou minimizar ele para sair, para dar uma olhada lá nas nossas observações, mas nada não muito longo, não. Deixa só o sistema abrir aqui para a gente. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Se alguém puder me responder por áudio, porque agora eu não consigo ver as mensagens. Sim, dá para ver já. Obrigado. Eu já tinha feito a apresentação para alguns de vocês, nem todos estavam aqui na hora que a gente começou. Meu nome, a minha função hoje, né, sou professor e coordenador dos cursos de Engenharia e Gestão na faculdade, sou mestre em administração, graduado em Engenharia Mecânica e em Segurança do Trabalho, e tenho uma experiência aí de alguns anos no mercado de trabalho, ligado à gestão, ligado à produção, ligado a serviço,
e mais de 20 anos na educação superior e na educação técnica. A nossa faculdade, não sei se todos vocês conhecem a nossa faculdade. A Faculdade Católica Imaculada Conceição, ela faz parte do grupo BEC, que é a nossa mantenedora, que é a União Brasileira de Educação Católica, que já tem bastante tempo, desde 1972, que é uma associação sem fins lucrativos, que mantém hoje algumas instituições, alguns centros universitários e universidades do Brasil, como a Católica de Brasília, a Católica do Tocantins, a Católica do Vale do Aço, lá em Minas Gerais, e a nossa Faculdade Católica Imaculada Conceição, aqui em Recife. A nossa missão, servir a sociedade com educação de qualidade, com base nos princípios cristãos, onde os valores humanos são considerados em todas as realidades, e já com um vasto leque de cursos. A gente tem a acrescentar nesse slide agora os cursos da área de saúde, que ainda não estavam aí lançados, com psicologia, com enfermagem e com educação física, que nós estamos com eles já liberados a partir desse ano. Uma ampla área de cursos tecnológicos de gestão, com qualidade, cooperativas, recursos humanos, gestão financeira, pública, logística, processos, sistemas de internet, e com alguns pós-graduação na área de desenvolvimento humano e organizacional, cooperativismo, logística e bioética. Trouxe para vocês um tema para a gente começar a conversar sobre o que está acontecendo hoje dentro dessa visão industrial, da gestão para uma área de tecnologia, e a gente refletir como nós estamos nos preparando para isso. A gente observa claramente que tem muito paradigma para ser quebrado nesses novos tempos que se iniciou. Não preciso estar presente, preciso ter controles efetivos. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os profissionais de gestão, e a engenharia de produção é a engenharia que tem mais gestão dentro dela, é que a gente precisa ter indicadores para gerenciar. Não se gerencia aquilo que a gente não consegue medir. E a gente precisa estabelecer esses parâmetros. Além disso, a gente precisa certificar que nós temos ambientes com qualidade. E a qualidade passa por um controle de processo efetivo. Para ter um controle de processo, eu tenho que ter esse processo desenhado e mapeado. Então, tem muitos elementos que a gente precisa construir e dominar, com um detalhe, cada vez mais utilizando plataformas virtuais. Estava hoje nessa reunião comentando com vocês, a empresa, uma das empresas que eu sou coligado em São Paulo, ela tinha um escritório maravilhoso, que era um andar inteiro no centro empresarial em São Bernardo do Campo. Chegamos à conclusão agora, pós-pandemia, que não é necessário existir esse escritório para que a gente consiga produzir entregar o nosso produto. E o nosso produto é conhecimento. O nosso produto é desenvolver no nosso cliente a ampliação do conhecimento do cliente com o seu próprio negócio. Esse é o trabalho de um gestor, é fazer com que as suas equipes, através das suas competências, entreguem os melhores resultados possíveis. Então, é desenvolvimento de competência. E, para isso, eu não preciso de estruturas físicas para desenvolver competências. A área educacional está passando por essa transformação também. Nós não precisamos estar necessariamente dentro de uma sala de aula física para desenvolver nossas competências em função das nossas áreas de interesse. Cada um de nós trazendo aquilo que lhe é mais, que se deseja mais ampliar, aprofundar dentro da visão de conhecimento. E aí a indústria vem sendo, historicamente, dentro dos nossos universos de gestão, uma mola propulsora muito forte de todos os processos que se desenvolvem em gestão. Aos colegas que aqui são engenheiros e aos que são gestores, a gente sempre que começa a falar de gestão, a gente precisa voltar na história da gestão da nossa civilização. E a gestão começou no início do século passado, a virada, na verdade, do século XIX para o século XX, quando a gente começou a estruturar os processos de gestão, mas lastreado, ou seja, desenvolvido, fundamentado no ambiente industrial. Todos os grandes movimentos das escolas de administração tiveram como uma base de suporte o ambiente industrial, pela sua riqueza de processos, pela sua complexidade de processos. E a última fase, a fase que estamos vivendo, já se fala agora na 5.0.
O Kotler, que é um dos grandes especialistas em marketing que nós temos contemporâneo, ele já está com o seu novo livro, que é o Marketing 5.0, onde a gente já parte além daquela visão do marketing digital, para que a gente consiga construir cenários virtuais, efetivamente, sem precisar da parte concreta. E a indústria já atingiu um estágio de maturidade, onde hoje a nossa interferência humana é cada vez menor no estilo presencial. Então, nós estamos numa fase bastante desenvolvida. Mas isso tudo foi uma sequência, isso tudo tem uma história. Isso tem uma história que começou bem técnica, quando a gente dominou alguns elementos técnicos da mecânica, da hidráulica, para que a gente conseguisse dar mais ritmo aos processos produtivos. Depois a gente começou a automatizar, ou seja, mecanizar a movimentação desses conjuntos que haviam sido dominados, desenvolvemos sistemas que aproveitavam energias para fazer essa movimentação em grande escala, e aí a gente começa a viajar para um ambiente já bem mais de gestão, quando a gente começa a evoluir para a terceira revolução industrial, onde entra o conceito da automação dos processos. E o que a gente tem neste cenário, já virando agora na segunda década do século XXI, estamos entrando para a terceira, estamos indo em 2021, primeiro ano do início da terceira década desse século, onde a gente já tem uma integração cibernética das coisas. E com a cerejinha do bolo da aceleração dos processos decorrentes da Covid, que é a virtualização dos ambientes. Não só a integração através da cibernética, como a virtualização da própria acompanhamento, controle dos processos de gestão. Um dos grandes desafios que eu tive essa semana foi justamente construir uma visita virtual. Como eu faço uma auditoria em uma empresa, onde eu tenho vários processos de gestão a serem verificados, como, por exemplo, como se processa um atendimento de um cliente na linha de frente, como eu capturo as informações desse cliente para que eu possa desenvolver aquele produto que ele deseja, seja um bem físico, seja um serviço, como eu faço a verificação do acompanhamento que é dado ao cliente durante todo o processo, evidencio as entregas, que é a tradução entre o que o cliente esperava receber e o que efetivamente ele recebeu. Como eu gerencio essas entregas para que eu consiga fazer os ajustes de rumo, ou seja, para que eu possa girar um PDCA, importante ferramenta desenvolvida no sistema Toyota de produção, que é analisar o que foi planejado, verificar como foi executado, comparar o resultado com os padrões de performance definidos para cada um dos processos e sugerir ações de manutenção e padronização ou de redefinição de novos processos, tudo isso sendo feito sem estar presente dentro da empresa. E orientar o gestor a como desenvolver ações de controle sem a presencialidade efetiva. Aí passa, quando eu falei da importância do RH, por a necessidade de um desenvolvimento da maturidade muito grande do profissional. Acho que a gente vem junto com toda essa escala da automação dos sistemas cibernéticos, a maturidade a ser desenvolvida dentro das equipes de profissionais. Eu não sei se algum de vocês, provavelmente tiveram sim ao longo desse ano de 2020, a necessidade de se desenvolver no trabalho home office, no trabalho em casa. E talvez alguns de vocês que estão aqui conosco essa noite tenham tido também aquele processo de adaptação a criar um ambiente onde você consiga efetivamente estabelecer um sistema de produção pessoal dentro de um ambiente que até então não era um ambiente profissional, era o seu ambiente de descanso, de lazer, de convívio com a família. E saber separar esses processos e produzir. Hoje eu estava com um colega de São Paulo na reunião,
E assim como tem aqui, em São Paulo também tem o carro do ovo. E durante a reunião que nós estávamos tendo, o carro do ovo, ele mora numa casa lá perto de Interlagos, o carro do ovo estava na porta da casa dele. E aí a gente só escutava o cara gritando no carro do ovo. Isso é uma realidade que nós vivemos em nossos ambientes acadêmicos o ano passado inteiro. E que vai se incorporar às nossas rotinas. Então, nós profissionais temos que estar preparados a também organizar as nossas rotinas pessoais e profissionais, sabendo defini-las, para que a gente continue tendo os nossos momentos profissionais, os nossos momentos pessoais, mas sendo capazes de enxergar as nossas diretrizes organizacionais dentro destes ambientes. Um pouco da história desse desenvolvimento, após cerca de 200 anos é que a gente chegou na maturidade da Revolução Industrial. Eu gosto muito de falar da Revolução Industrial em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de falar sobre gestão e processos produtivos, porque a gente começa a falar realmente sobre industrialização há 200 anos atrás. A Revolução Industrial é um marco, quando a gente muda a forma com que se produzia as coisas. E a partir daí, cada vez mais o tempo acelera. Se levou mais de 100 anos para a gente criar o primeiro sistema de produção mais formal, no final do século XIX, contra o final do século XVIII, quando a gente começou a discutir Revolução Industrial. Depois levamos aí 20, 30 anos para a gente chegar num conceito de produção em massa, onde veio toda uma gama de processos de gestão, integração de uma empresa como um todo. A gente vê isso na metade do século passado. E depois, em poucos anos, a gente passou a contar com todo esse nível de automação e controles dentro dos ambientes, não só mais organizacionais, de produção, mas também de processos de gestão de uma forma mais ampla. Cada vez mais a gente tem uma descentralização do controle dos processos produtivos, a gente precisa dar autonomia ao posto de trabalho para tomar decisão, e novamente reforça a necessidade da maturidade a ser trabalhada nos nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho. Há cerca de 200 anos existia um número enorme de dispositivos inteligentes interconectados ao longo de toda a cadeia de produção e logística, ou seja, após esse tempo a gente hoje tem toda essa integração. Quando eu trabalho o desenvolvimento dessa compreensão dos conteúdos do sistema de produção, a gente analisa desde a necessidade dos recursos e todo o sistema de abastecimento de uma organização. E, de novo, podemos sair do ambiente industrial tradicional e imaginar qualquer ambiente organizacional. O ano de 2020, eu diria que foi o ano das maiores lições que nós tivemos em alguns conteúdos que fizeram parte da grade curricular de muitos de vocês, o estão fazendo nesse momento, mas que a gente não via muita conexão com o dia a dia, com como aplicar ferramentas matemáticas. A gente, os colegas que estão aqui, que têm formação na área de gestão, administração, ou estudantes, ou já graduados, devem ter lembrado, porque eu sempre faço essa pesquisa, um ano retrasado, a gente teve aí uns 1.000 estudantes de ensino médio que passaram visitando a instituição em uma feira de profissões que nós fizemos, das mais diversas escolas. E todos os estudantes que passaram alguns estandes, e nós, professores e coordenadores, estávamos lá fazendo algumas apresentações. Eu sempre puxava a conversa para aquelas turmas que diziam que queriam fazer área de gestão, e na hora de engenharia. Por que que eles corriam da engenharia? Eles sempre me respondiam assim: por causa da matemática. Impressionante como a gente vê a matemática de uma forma tão abstrata no nosso dia a dia, e não consegue perceber onde ela entra em todos os processos, inclusive os processos de gestão. E aí, de repente, a gente está vendo como a matemática é recorrente do nosso dia a dia. Por quê? Todos os dias nós assistimos na televisão, nos últimos 12 meses, gráficos sendo apresentados com evoluções epidemiológicas. Gráficos é uma das primeiras funções que a gente precisa estudar na matemática quando vamos nos formar gestores.
porque o gráfico nos permite observar tendências dos cenários que nós estamos estudando. Essa é uma das características dos gráficos. Um outro ponto que a gente começou a ver muito forte de gestão sendo desenvolvido no nosso dia a dia, é o uso das ferramentas estatísticas. Talvez muitos não tinham tido contato com qual era a função das médias, do que eram as médias, como média móvel. De repente a gente começou a perceber que existem aplicações efetivas para se tomar decisões de gestão usando a ferramenta matemática correta. Então, a integração de informações, sem contar com, acho que o nosso grande desafio, e a nossa região tem uma vocação muito forte para isso, que é logística. O grande desafio do mundo neste momento continua sendo logística. Como eu vou conseguir, olhando o mapa do mundo, ter 2 ou 3 pontos que produzem todos os recursos necessários à fabricação de vacina. Eu preciso fazer uma progressão, uma projeção de produção dessas unidades e uma distribuição para cobrir, nesse momento, a abrangência mundial na fabricação do insumo que vai gerar a fabricação das vacinas. Quando nós viemos para o Brasil agora, olhando o nosso país, nós temos os nossos centros produtores de vacina, um raio de 400 quilômetros um do outro. Os 2 grandes centros produtores de vacina, que terão a responsabilidade de produzir essas vacinas para abastecer todo o país, estão entre Rio e São Paulo neste momento. Paraná, quando entrar, está dentro do mesmo raio de 400 quilômetros. Se eu pegar um compasso, eu vou a Curitiba, eu vou ao Rio de Janeiro. Para distribuir em todo o país, nós estamos falando em 3.000 quilômetros de distância para cá, se nós tirarmos uma linha reta e formos até o norte do país, vamos falar em mais de 4.500 quilômetros de distância. Então, eu preciso saber integrar esses modelos, porque eu preciso transportar uma grande quantidade para um centro urbano e lá fazer a capilaridade. São os gestores que estão planejando e fazendo isso. Isso é gestão. Isso é a integração de toda essa cadeia de produção e de logística, ou um sistema de gestão integrado das linhas de produção, vamos chamar assim, para a gente não trazer terminologias da área de engenharia. Então, a quarta revolução industrial foi a adição de inteligência às máquinas e processos para tornar as fábricas mais eficientes, para que a gente fosse capaz de atingir melhores resultados de aproveitamento dos nossos equipamentos. São tecnologias digitais, internet das coisas, inteligência artificial, big data, realidade aumentada, robótica, computação em nuvem. Hoje, não só nos ambientes corporativos, mas nós próprios começamos a utilizar de uma forma muito intensa, não mais precisarmos de grandes equipamentos com HDs gigantescos para que a gente conseguisse armazenar todas as informações. Aqueles que são jovens há mais tempo como eu, já viveram um pouquinho mais, quantas vezes nós tivemos problema porque o disquete não abria, danificou, porque o CD não abria, porque o pendrive queimou. E todos aqueles meses, às vezes anos de trabalho foram embora. Há 20 anos atrás, quando eu defendi minha dissertação de mestrado, queimou o meu computador e eu perdi. Tudo que eu já tinha na época feito, eram mais de 50 páginas de trabalho que eu já tinha concluído. E tive que refazer baseado em todos os manuscritos que eu tinha guardado na construção do projeto. Hoje a gente tem uma coisa chamada salvamento automático em nuvem. À medida que a gente está produzindo, isso já está salvo no ambiente, que não é mais físico, que não é mais a máquina que nós estamos. Então, isso tudo são evoluções que mudam a forma como a gente obtém a eficiência do nosso trabalho. Isso impacta diretamente na produtividade. Impacto na produtividade das organizações hoje se reflete em resultados. Sejam financeiros, se nós estamos falando de indústrias com fins lucrativos, sejam em desempenho, se nós estamos falando em empresas sem fins lucrativos, que podem ser organizações públicas ou organizações do terceiro setor, que é maximizar o desempenho para devolver à sociedade os benefícios que ela espera, se nós estivermos falando desses outros segmentos. Plataforma para a indústria 4.0, criar máquinas inteligentes capazes de simular o pensamento humano e tomar decisões.
Sistemas integrados que analisam as variáveis presentes no processo de fabricação, identificam potenciais situações de risco, de novo usando uma base quantitativa de projeção de cenário, para que a gente consiga antecipar possíveis problemas nos equipamentos. Todas essas tecnologias combinadas e gerando sinergia entre si, devem massificar a manufatura inteligente nos próximos anos. Essa é uma realidade que a gente enxerga como sendo a mola propulsora dos modelos de gestão dos próximos anos. As indústrias de base, a indústria automobilística, como uma indústria que tem uma importância muito grande dentro dos modelos de gestão, já tem níveis de automação que permitem se imaginar que nos próximos anos a gente consiga obter o melhor desempenho baseado nesses processos. E qual é o grande benefício? A gente tinha um modelo de produção baseado no sistema de produção em massa, onde se fazia muito da mesma coisa. Com o mercado cada vez mais competitivo e os clientes com níveis de exigências diferenciados, nós precisamos conseguir encontrar uma forma de sermos mais flexíveis nos ritmos, nos volumes de produção, o que era uma antítese do sistema de produção em massa. E a alternativa para isso foi tornar os sistemas mais flexíveis, mas a forma como se mudavam as regulagens, que eram mais mecanizadas, demandava muito tempo no que se chamava de setup. Esta demanda de tempo elevado fazia com que as produtividades caíssem ou a flexibilidade diminuísse. Então, a automação e a inteligência dada aos equipamentos reduziram esses tempos de mudança. Hoje, as áreas mais críticas, de maior índice de erro, de maior fadiga humana, são substituídas por robôs. Pinturas, soldagens, que são áreas de qualidade de vida ruim. Isso aumenta a velocidade, aumenta o percentual de acerto e aumenta a flexibilidade de mudança para modelos diferentes, para dar aquilo que o mercado demandava de flexibilidade de processos de produção, que era uma inversão da tendência do século passado, quando era a tendência da produção em massa. Todas essas tecnologias combinadas estão promovendo uma mudança nos negócios do mundo todo, com redução de custos, flexibilidade de produção e mais personalização de produtos, como eu tinha acabado de comentar com vocês. Então, o que a gente discute hoje é a integração de vários sistemas em torno de um ambiente produtivo. E aí, mais uma vez, quando a gente fala em ambiente produtivo, podemos expandir e colocar todos os centros de negócios são ambientes produtivos. Uma aula é um ambiente produtivo, um hospital é um ambiente produtivo, todo o sistema de gestão de um hospital é um ambiente produtivo. Eu estou, infelizmente, enfrentando alguns problemas pessoais, quase que eu não consigo estar com vocês hoje, eu estou com minha mãe na UTI desde o final de semana, várias suspeitas, inclusive, com suspeita de Covid, mas parece que não é. Mas a gente começa a interagir, a gente vê todo o desafio hoje de um hospital de alocar um paciente em um tipo de tratamento, depois fazer uma projeção de cenário de evolução para onde eu vou colocá-lo, então se ele vai demandar um outro tipo de leito, dentre todos os que eu tenho, qual que vai liberar com probabilidade, porque é a parte encantadora e desafiadora do gestor de serviço. Você trabalha com muito mais incerteza do que na área de produção. Então, quando eu vou fazer essa progressão de paciente, eu tenho um rol de leitos, apartamentos, que eu preciso projetar a probabilidade de desocupar para fazer o encaixe de mais um paciente, mas tem que ser um leito que permita que ele tenha alguns dos recursos de onde ele está, para que daí eu consiga encaixar o outro. Isso é gestão, isso somos nós gestores que fazemos. E cada vez mais virtual, através de plataformas virtuais que nós enxergamos essa movimentação, fazemos as projeções desses cenários, colocamos os tempos médios de giro, por exemplo, de um leito de um hospital, que é o mesmo conceito de um veículo na produção, que é o mesmo conceito de um carro na oficina, de uma assistência técnica de um concessionário, ou de uma moto na assistência técnica de um concessionário de moto. É o mesmo conceito de gestão aplicado para poder fazer com que a produtividade seja maximizada.
E esse é o nosso desafio como gestor, é nós conseguirmos, abstraindo o segmento, nos enxergar gestor. Estava comentando com algumas pessoas, agora semana passada, numa das empresas que eu estava dando uma assessoria no outro estado, exatamente esse desafio do gestor. Eu não sou especialista na indústria automobilística, eu não sou especialista no serviço público, eu não sou especialista na fábrica, como eu tinha alunos agora lá da antiga Bombril. Eu sou especialista em gestão, sou especialista em qualidade de processo. Então, eu preciso de um tempo de adaptação a esse processo, mas os modelos são os mesmos, e cada vez mais eu preciso ser capaz de construir os indicadores que eu vou monitorar. É isso que a gente está olhando numa tela como essa, que fala sobre todas as visões necessárias para que a gente gere os resultados esperados, incluindo simulação e outros dentro desse contexto. A adoção de tecnologias digitais para tornar as fábricas mais eficientes foi o que nós identificamos nesses últimos anos, com alguns princípios principais: a interoperabilidade, a virtualização, e isso sim, eu acho que a pandemia acelerou mais ainda esse conceito da virtualização, descentralização, que faz com que as pessoas tenham que ter mais autonomia de decisão, para isso tem que estar mais preparadas, serem profissionais mais qualificados e com mais informação. A gente que está na gestão há muito tempo sabe que o grande desafio do gestor é tomar decisão, porque tomar decisão tem incerteza e tem risco. Então, para que eu tenha decisões mais assertivas, eu preciso de mais informação. Então, os ambientes que têm hoje um processo mais bem desenhado, eles geram uma quantidade de informação maior. Com mais informação, eu consigo projetar melhor a minha capacidade. Esse quarto elemento que fala em capacidade em tempo real é um dos grandes desafios. Quase todas as empresas que eu dei consultoria nos últimos anos, quando eu me dediquei mais à consultoria, a primeira pergunta que eu chegava para os gestores dessas empresas era perguntar qual era a sua capacidade de produção. E a gente vê uma dificuldade enorme quando a gente sai do ambiente mais de produção tradicional. Tá? A minha máquina faz tantas peças por minuto. Eu tenho aqui do meu lado uma impressora. A impressora está lá a especificação nominal, são tantas páginas por minuto, essa é a capacidade de produção da impressora, com algumas variáveis, porque isso não é ad eterno, que eu tenho que trocar cartucho, etc. Mas quando a gente vai para outros setores, que saem da produção tradicional de bens, eu preciso ter indicadores que me ajudem a ter essa visão de capacidade em tempo real. Então, o exemplo do hospital é um exemplo típico. Em situações de pandemia, que nós estamos mais ouvindo a televisão nos informando, são os percentuais de ocupação de leitos hospitalares, seja de alta complexidade, de UTIs, ou de baixa complexidade. E esta capacidade em tempo real é que vai permitir aos gestores fazer uma projeção comparativa com uma curva de demanda. Tirando o lado cruel que a gente está passando, todos nós, e que não é fácil em alguns momentos, mas nós estamos estudando na nossa frente modelos de sistemas de produção. Curva de demanda, capacidade em tempo real. E eu tenho que manter um ajuste para que essa curva de demanda não ultrapasse a minha capacidade, porque minha capacidade, ela não é elástica, ela não consegue ir além de determinados limites, ela tem um limite de variação. Então, eu tenho que manter uma curva dentro desse limite de variação da minha capacidade. Aí entra a nossa capacidade de gestores de estarmos fazendo projeções de cenário e de ajustando essas peças dentro da organização. Pegando o exemplo do hospital, o tempo inteiro estar analisando qual o paciente que progride para o estágio A, para o estágio B, para encaixar mais um no A e vai um no B, isso muitas vezes em centenas de vagas, com fluxo que eu tenho que ter uma leitura de como está essa taxa de chegada. Então, a necessidade, a indústria 4.0 fez isso para a indústria, a gente explora isso hoje nos outros segmentos, é sermos capazes de ter essa capacidade em tempo real medida. Orientação para o serviço, e aí sim é pensar sempre o que eu preciso entregar e a quem, e vem um conceito muito forte do sistema Toyota de produção, que era atender a necessidade do cliente da próxima fase, e trabalhar o máximo possível em modularidade, em
dividir para conquistar em módulos em que eu preciso integrá-los ao final. Falando um pouco sobre cada um, as habilidades dos sistemas cyberfísicos, suporte de peças, estações de montagem de produtos, dos humanos e das fábricas inteligentes, de se conectarem e se comunicarem entre si, na internet, a computação em nuvem. Então, toda a cadeia está integrada, baseado naqueles objetivos principais, e todo mundo com acesso à mesma base de informação. A virtualização, cópia virtual das fábricas inteligentes é criada por sensores de dados interconectados, que monitoram processos físicos, com modelos de plantas virtuais e modelos de simulação. A descentralização, habilidade dos sistemas cyberfísicos das fábricas inteligentes, de tomarem decisões sem intervenção humana. Hoje já existem vários componentes que conseguem ser fabricados sem necessidade de mais intervenção humana. Capacidade em tempo real, analisar dados, entregar conhecimento, isso que a gente conversou um pouco mais, em tempo real, isso me permite maximizar o aproveitamento da minha capacidade o tempo inteiro. E oferecimento dos serviços dos sistemas cyberfísicos humanos ou das indústrias através da computação em nuvem. Todas as informações disponíveis e integradas para o sistema de tomada de decisão. Adaptação flexível das fábricas inteligentes para requisitos mutáveis através da reposição e expansão de módulos individuais, para permitir atender uma demanda de mercado que cada vez mais exige flexibilidade, não mais padronização, como nos modelos de Ford. Portanto, a indústria 4.0 é a percepção da representatividade da manufatura como sendo um serviço orientado ao negócio, da organização, de forma adaptativa e evolutiva para o seu crescimento sustentável. Importante não só integrar e compartilhar soluções, como ganhar escala e velocidade nas tomadas de decisão. Estando todo o sistema industrial conectado e monitorado, é possível programar alertas, dar suporte às máquinas, monitorar em tempo real, diagnosticar de forma mais rápida, mesmo que os engenheiros não estejam no chão da fábrica, mesmo que o profissional, eu acho que isso quando foi desenhado, quando se falava em Revolução Indústria 4.0, não se imaginava que nível a gente ia chegar como a gente chegou no ano de 2020, onde a gente intensificou essa questão. Eu não preciso estar na fábrica para controlar, para gerir, para gerenciar a planta, para gerenciar a fábrica. Então, acho que esse foi o nosso grande desafio, que foi colocado à prova de uma forma bem profunda no ano que passou agora, nesse ano de 2020, entrando em 2021. Com essa visão, abre-se uma oportunidade para os empreendedores na criação de serviços de manutenção inteligente, prevenção de falhas na linha de produção, dentre outros. Com sensores instalados nas fábricas e as análises feitas praticamente em tempo real, é possível fazer a manutenção preditiva dos aparelhos, por exemplo. Prever o que vai acontecer antes da linha de produção parar. E aí eu trago sempre o conceito da indústria para todos os serviços. Talvez, se a gente tivesse trabalhado com essa visão integrada, efetiva nos processos, não tivesse acontecido a lamentável e trágica falha de oxigênio que nós vimos agora. Porque se tivesse acompanhado efetivamente a curva e as tendências, perceberia que não havia capacidade de produção para suprir essa demanda. A curva de demanda vinha num ritmo muito acima da capacidade de produção. Eu teria que fazer, e produção tem muito isso, gente. Produção é capital intensivo, ou seja, para aumentar níveis de produção, se demanda tempo e recurso. E curvas de demanda dependem do estímulo. Se eu fizer uma grande, mega promoção numa loja e eu não estiver preparado, eu posso ter problema na loja. Por quê? Porque ela não vai ter capacidade de atender a quantidade de clientes que chegarão. Há grandes liquidações anuais que algumas lojas fazem, que tem que colocar bloqueios no acesso dos clientes. As Black Fridays que são espalhadas pelo mundo inteiro. Então, eu tenho que ter a sensibilidade social de saber fazer uma projeção de demanda para fazer o ajuste com o meu sistema de produção. Mas o que faz o engenheiro, por exemplo, de produção dentro disso? Ele vai unir conhecimentos técnicos e gerenciais para diminuir custos de produção através de planejamento, projeto e gerenciamento de sistemas organizacionais. E vai utilizar de uma base de gestão muito forte, porque planejamento e gerenciamento de sistemas organizacionais é gestão,
e é multidisciplinar, são vários profissionais integrados dentro desse contexto. A área de atuação é cada vez mais ampla, indústrias de pequeno porte, órgãos públicos, bancos, hospitais, consultorias, pesquisas, treinamentos, ensino, enfim, cada vez mais ampla para aproveitar o mercado de trabalho. E para ter preparado, o que a gente precisa fazer dentro deste cenário? Eu gosto de encerrar com uma história. Eu acho que o mundo percebeu claramente essa história. A história diz que, sobre o falcão do rei. E a história diz o seguinte: um rei foi presenteado com 2 jovens falcões. Este, imediatamente, contratou um mestre em falcões para treiná-los. Depois de vários meses, o instrutor disse ao rei que um dos falcões foi bem sucedido, mas não sabia o que estava acontecendo com o outro. Desde que ele tinha chegado ao palácio, ele não havia se mudado de galho nenhuma vez. Ainda tinha que levar a comida diariamente até esse falcão. O rei chamou diversos curandeiros, especialistas em aves, mas nenhum pôde fazer o pássaro voar. Desesperado, ele emitiu um decreto, proclamando uma recompensa para aqueles que fizessem o falcão voar. Na manhã seguinte, o rei viu o pássaro voando em seus jardins. Imediatamente ele ordenou: tragam o autor deste milagre. Apareceu diante dele um simples camponês. O rei então perguntou: como você conseguiu fazer o falcão voar? Você é um mágico, um mago? Não foi muito difícil, meu rei, disse a ele sorrindo o homem simples. Eu só cortei o galho que ele estava naquela ocasião. O pássaro foi deixado sem nenhuma outra alternativa, senão levantar voo. O que são os profissionais deste novo milênio? São aqueles que estão dispostos a baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. Eu acho que essa é a mensagem que se mostra para a gente dentro do que os ambientes estão apresentando para as áreas de gestão. Eu trago alguns desafios para vocês refletirem. Como é que está hoje o domínio de vocês nas plataformas cibernéticas, por exemplo? Qual a capacidade que vocês têm hoje de produzir material para desenvolver à distância? Perguntinha bem simples que eu queria que vocês me viessem responder. Quem de vocês já gravou um vídeo fazendo uma autoapresentação de alguma coisa? Dos que estão aqui, dos 10 que estão comigo aqui. Quem já gravou? Oi, Francisco, boa noite. Um vídeo fazendo uma apresentação de alguma coisa sua ou se autoapresentando. Já fizeram isso? Quem responde para mim? Cleibson, já fiz vídeo de currículo. Muito bem, Cleibson. Quem mais? Alguém mais já teve essa experiência? Não tiveram ou estão com vergonha de responder? Então, meu amigo Cleibson, foi fácil fazer um vídeo de apresentação? Na primeira tentativa já ficou satisfatório para você? Você já fez, já gravou e já deu ok? Assim, beleza, tá ótimo? De forma alguma. Eu acho que o primeiro passo é a gente começar a criar esta familiaridade, como nós estamos aqui, de conversar com as pessoas e de se apresentar em ambientes virtuais. Esse é um primeiro desafio que se abre. Pois é, Sidney, no primeiro momento é desconfortável, difícil, com as 9 tentativas, né, Cleibson? A primeira vez que eu me vi necessidade de fazer um vídeo, eu não sabia para onde olhar. Aqui eu ainda tenho, quando eu estou no computador, com uma câmera do meu computador aqui embaixo, às vezes vocês ficam vendo meus olhos no lugar errado, porque eu quero ver vocês e não olho para a câmera, que eu fico olhando para quem está na tela. É melhor o computador quando a câmera é em cima. Mas quando eu estava gravando, coloquei lá na sala para gravar, eu não sabia para onde olhar, não sabia onde colocar as mãos. E olha que eu dou aula há mais de 20 anos. Olha que eu já dei palestras para auditórios lotados com mais de 2.000 pessoas. Mas o tal da câmera nos inibe. A câmera não tem reação, a gente está acostumado a olhar os olhos das pessoas. Tá? Eu vi quando, acho que o Francisco que entrou, ele estava com a câmera aberta, depois ele fechou. Porque quando a gente vê as pessoas, a gente se sente, quem gosta de público, num ambiente mais confortável. Mas essa é uma realidade que passou. A gente vai ter, sim, que aprender a produzir vídeos e aprender a avaliar cenários em cima de vídeos. O projeto que eu estou desenvolvendo com uma das montadoras de consultoria em gestão
que a gente vai implementar agora esse mês de fevereiro, um piloto, é 100% visita virtual. Isso me lembra o primeiro contato que eu tive com óculos de realidade virtual, que foi visita a algumas cidades, que provavelmente a gente vai incorporar o óculos de realidade virtual a uma câmera, onde a pessoa que vai estar lá na empresa, ela vai andar com essa câmera, e eu com os óculos vou andar com ela. Eu vou ter a mesma visualização que ela tiver naquele ambiente. Então eu consigo estar lá, fazendo uma auditoria de processo, um mapeamento de processo, sem sair do meu escritório. Esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo para a tomada de decisão de gestão. Isso é já agora, a gente vai fazer um piloto esse mês, para que a gente consiga fazer a verificação desses indicadores, que são indicadores visuais de uma auditoria de processo. Então, amanhã você consegue estar nas suas filiais sem necessariamente estar na filial. Isso, usando aquele conceito da indústria 4.0, tem um grande ganho de eficiência. Porque deslocamento, e desde que a gente estuda a base de engenharia, o Marcelo aí, engenheiro de produção, em breve viu isso, deslocamento é um dos nossos grandes desafios, é reduzir, é eliminar tempo perdido. Então, na hora que eu consigo eliminar o tempo perdido de deslocamento, a minha eficiência vai aumentar. Mas aí eu preciso construir um modelo mental do que eu precisaria olhar antes de ir lá. Eu tenho que sentar, e foi exatamente o desafio que eu comecei a fazer, essa semana, na reunião de hoje a gente discutiu, eu tenho que ter na minha mente o que é que eu preciso olhar. Eu tenho que, como se eu fechasse os olhos, me imaginasse entrando na empresa para fazer uma auditoria e qual ia ser todo o meu percurso. E desenhar este caminho, criar uma carta deste processo, para que ele possa ser colocado do outro lado da conexão. E o que são evidências tangíveis, saber quais as que eu preciso ver, e entre eu ir lá e pedir para ver um documento, imagine, não sei se tem algum contador, preciso ver um documento, e ele chegar e ele escanear esse documento, ele me apresentar, eu vou constatar as mesmas informações. Ah, mas ele pode adulterar. Pode, mas ele pode adulterar no ambiente físico também. Mas se você tiver um bom modelo de acompanhamento, você vai identificar esses gargalos dentro dos processos. E essa é uma realidade que a gente precisa se desenvolver para ela. É ser mais imaginativo no que eu preciso produzir. Tá? Eu falei do vídeo, vocês todos deram depoimentos, porque sim, Cleison, cada vez mais os currículos serão apresentados de forma em vídeo, não mais em papel. Porque isso faz com que eu reduza também o tempo de processo, reduzindo já a necessidade de algumas entrevistas onde eu vou avaliar as características da pessoa em termos de sua oralidade, sua desenvoltura. Então, eu preciso passar no vídeo como eu sou. E, inclusive, um dos testes que é feito pela área de recursos humanos é a sua capacidade de controlar o seu emocional diante de uma situação de pressão, como é fazer um vídeo para mandar um currículo. Então, a base de gestão começa a trazer a tecnologia para auxiliar processos, ou auxiliar esses processos que são hoje fundamentais no objetivo principal de uma organização. E o principal objetivo de uma organização hoje é ser mais produtiva, gerar mais resultado. E eu comento isso dessa forma por a gente tirar esse viés de que toda organização ela precisa gerar lucro, ela precisa gerar resultado. Resultado não é apenas lucro, senão as organizações públicas que não visam lucro não poderiam ser avaliadas sobre esta ótica. Mas as organizações públicas visam entregar benefícios em cima de um orçamento que é a aplicação de um recurso público. Então, eu preciso ser eficiente para que cada real que seja aplicado nesta operação gere o benefício social dele esperado, e a eficiência está associada dentro do mesmo contexto. Então, o que a gente discute hoje, e a gente teve esse aprofundamento em 2020 até agora, é como eu posso produzir, como eu posso ter todos esses meus controles gerenciais, sem necessariamente eu precisar de uma folha de papel na minha mão.
sem necessariamente eu precisar estar dentro da empresa para ver e para olhar. Esse foi o grande aprendizado. Eu vi que entrou agora outra querida aluna nossa, a Aline. O nosso desafio desse último ano, bem-vinda, Aline, que bom estar com você aqui novamente, mas um dos nossos grandes desafios desse ano foi como a gente iria transformar toda a história que nós construímos até então, de termos que estar presentes para desenvolver competências, em um modelo de desenvolvimento de competências sem a necessária presencialidade. E nós conseguimos, através de recursos como esse que nós estamos aqui, estar juntos e produzindo. Claro, vai depender muito do que cada um de vocês se lançar de desafio, se permitir lançar de desafio pessoal para se desenvolver. Tentei 9 vezes, um de vocês deu depoimento. Foi assim com o Thomas Edison também, quando ele foi criar a luz elétrica. Ele tentou mais de 100 vezes até o dia que ele conseguiu. É a busca do desenvolvimento. Vamos falar um conceito que ele nem sabia, se chama PDCA. Continuamente eu estou trabalhando na melhoria daquele processo, até a hora que aquele processo atinge um nível de eficiência e continua se desenvolvendo, porque hoje a gente tem luz de LED, já tem outros sistemas de iluminação mais eficientes, com menor gasto energético, que é aumento desta eficiência dos processos. Eu acho que esse é o desafio. A busca da gente é reflexão sobre como eu estou me preparando para a virtualização do controle dos meus processos. Como eu vou fazer essas verificações? Como eu vou utilizar um óculos de realidade virtual, e esse é um exemplo para vocês de algo que eu estarei fazendo, se Deus quiser, daqui a alguns dias, para estar numa visita em uma empresa sem eu estar lá. Mas eu estarei andando com a pessoa sem eu estar do lado dela. E eu conseguirei evidenciar todos os aspectos físicos em tempo real. Olha aquele conceito do tempo real sendo trabalhado. Onde eu vou eliminar, não é em Recife, eu teria que me deslocar mais ou menos 3 horas de carro para ir, 3 horas de carro para voltar, seriam 6 horas que eu estou economizando, que praticamente é uma diária. É um dia em que, ao estar num carro ou num avião, me deslocando, eu não estou produzindo. Onde vocês estão indo visitar uma filial de carro, eu fiz uma conta, uma época dessa, quando eu era representante, aí há uns 20 anos atrás, quando eu era representante de montadora, os 5 dias de trabalho da semana, eu fiz uma conta para o meu diretor na época, eu passava 2 dias dirigindo, eu passava 16 horas dirigindo, dos demais 3 dias trabalhando. Eu mostrava, isso aí é baixa produtividade, a gente tem que ter outras alternativas, e hoje a gente tem. A gente já fez alguns trabalhos de gestão esse ano de 2021, neste modelo de virtualização de controle, e a proposta é a gente se permitir imaginar agora as nossas atividades virtualizadas, assim como a indústria fez com seus controles, a indústria 4.0, expandindo agora os acompanhamentos dos processos, o trabalho de todos nós aqui que fazemos esse ambiente de gestão. Tá? Era esse bate-papo, eu tinha programado aí 1 hora para a gente conversar. Depois ficar à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade. Como eu comentei, eu falo um pouco do Imobilística, porque eu tive a oportunidade de atuar nela por, já são mais de quase 25 anos que eu estou nela, e de ser uma base muito rica de estudo de processo, para quem gosta de engenharia de produção, de mapeamento de processo e de aprofundar a visão de processo, desde o ambiente industrial de base até as suas ramificações, que são os ambientes de serviço, os ambientes de atendimento a cliente, que é onde a cadeia de fato começa, né? A cadeia não começa na fábrica, a cadeia começa na ponta. Quando um cliente compra um carro, na verdade, ele compra o carro, ele inicia todo um processo que vai terminar lá no fornecedor que fez o aço, que foi para a primeira estamparia da primeira peça que foi estampada lá para fabricar esse veículo. Então, o processo começa no cliente. Então, hoje a gente está trabalhando para criar nesta base da ponta um ambiente de gestão que produza venda com qualidade, e venda com qualidade atendendo aquilo que o cliente espera receber, e que alimente a fábrica das informações necessárias a produzir um produto, né, redundância,
que entregue as características que o cliente deseja adquirir. Isso vale para todos os segmentos, seja automóveis, seja moto, seja caminhão, seja uma geladeira, seja um liquidificador, seja um fogão, seja um hospital. O conceito é exatamente o mesmo. A partir da necessidade, eu tenho que estruturar processos para serem eficientes, para otimizar a produtividade, usar ferramentas de gestão onde eu entenda o desempenho de cada uma dessas áreas e consiga entregar aquilo que se espera desta organização. Gente, vocês têm alguma curiosidade que vocês queiram aproveitar e perguntar? Os meus queridos aí que eu não via há algum tempo, que bom revê-los agora já em 2021, espero que estejam todos bem, com saúde. Eu acho que esse é o nosso maior desafio em 2021, que é a saúde, né, que a gente está brigando por ela. E agora eu me coloco à disposição de vocês para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Tem algum de vocês aí que deseja vir estudar com a gente, que está vindo? Cleibson, Aline, vocês terminaram, encerraram? Carmen, ou tem alguma pendência ainda? Minha querida Aline, saudade de vocês. Se tiver alguma pendência na faculdade, a partir de amanhã eu estou fisicamente lá para tirar alguma dúvida, caso vocês tenham. Está dando expediente de manhã, na quarta e na quinta tarde, mas eu quero ver se eu regularizo todas as pendências. E aos demais amigos que estão aqui, ao Ednilson, ao Sidney, ao Francisco, ao e a Carla, eu me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma curiosidade, enquanto vocês queiram aproveitar e perguntar. Aline, a colação está chegando.